pela situação que talvez ninguém poderia passar. Aleluia. Vamos ouvir um louvor pelo diácono Adeildo, igreja. Quero comunicar já à igreja que o diácono Adeildo está de pé, diácono Adeildo. Ele cumpriu o seu tempo determinado, né? E foi decidido aqui na reunião, como o tempo já tinha sido concluído do seu afastamento, ele voltou, né? Voltou aos trabalhos, voltou às atividades. Nós não devemos julgar, porque nós não estamos aqui para julgar. Uma certa vez Pedro perguntou para o Senhor: quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Ele falou: 70 vezes 7. Então, aqui estamos, né? Graças a Deus eu estou feliz pela vida dele, que voltou aos trabalhos. Porque o feio às vezes não é só errar, o feio é você não assumir o erro e cumprir aquilo que você errou. Porque tem gente que erra e foge, aí isso daí não tem nada com Deus. Mas aquele que erra e assume e cumpre a sua pena, esse daí ele tem dupla honra diante de Deus. Amém? Vamos ouvir um louvor pelo diácono Adeildo, em nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor. Quantos vieram aqui com o objetivo de adorar? Quero lhe falar, diante, aleluia, de você chegar aqui, o dono dessa festa já estava aqui. Porque o importante é ele estar na festa, é Jesus. Sei que nós se organizamos, se preparamos, mas a honra e a glória é para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Eu convido você para prestar o seu culto e adoração a Deus. Aleluia. Esqueça o que você vai fazer quando chegar em casa. Esqueça o que você vai fazer amanhã. Mas por esses momentos, adora Jesus, que Ele é bom. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Pode soltar. Glória, glória. Eu já vou sentir a presença do Espírito Santo dele nessa noite. Ele está em todo momento conosco. Ele está no momento da lágrima, onde ninguém quer estar. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele entende. Sabe por que Jesus está com você no momento mais difícil? Porque Ele sabe que no momento mais difícil Ele se sentiu só. No momento mais difícil da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse: Pai, eu estou me sentindo só, Pai. É por isso que em todo momento que eu e você está na situação difícil, Ele entende você, Ele me entende, Ele te compreende melhor do que ninguém. Ele sabe cada lágrima que cai dos nossos olhos. Ele conhece as nossas aflições. Muitos não entendem, muitos não compreendem. Por que você chora? Porque eu choro. Aí vem você um sorriso e não entende que por detrás desse sorriso, aleluia, está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra, e Ele sabe disso. É por isso que Ele está te abraçando nessa noite, é por isso que Ele está falando com você nessa noite. Você não está só, você não está só, você não está só. Ele está conosco. Aleluia.
Glória a Jesus Cristo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos apresentar os irmãos que estão nos visitando nessa noite. A nossa irmã Vera, a irmã Vera está aí, a irmã Vera que veio ali da Assembleia de Deus, missão de Marcel, não é isso, irmã Vera? Obrigada, irmã Vera. A Maria também está nos visitando, que não é evangélica, também está ali, a irmã Maria. E a Nilma também, que não é evangélica, também está nos visitando também. Como é que a igreja recebe os nossos visitantes? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Também está a Evelyn, também está ali atrás também, seja bem-vinda. Não sei se faltou apresentar alguém, mas eu acho que não. Os irmãos que são da sub do Quirino, fica de pé, só quem do Quirino. Isso do Quirino, só do Quirino. Muito bem, obrigado, pode sentar. Os irmãos do Belo Jardim, da sub Belo Jardim. Isso, muito bem, obrigado, pode sentar. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida dos irmãos, da congregação Belo Jardim, da congregação Quirino. Deus abençoe a cada um de vocês nessa noite. Daqui a pouco nós vamos estar participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Mas antes disso eu queria falar um pouco de vocês, para vocês, porque hoje estamos aqui. Há muito fundamento sobre a ceia, há muitas palavras, há muitos costumes, mas eu faço uma pergunta a você: por que você está aqui hoje? Você já se perguntou, por que eu vou tomar ceia hoje? Por que eu preciso tomar ceia? É uma pergunta que muita gente não se pergunta, porque vem para cá, come o pão, vem para cá, toma o suco da uva, vai para casa e assim vai, tudo bem, acabou, eu sei. Mas por que você fez isso? Para que você fez isso? Quais são os motivos de você estar aqui hoje? Qual é a necessidade de você sair da sua casa, vir aqui hoje, comer do pão, tomar do cálice? Qual é? Poucas pessoas elas fazem essa pergunta e às vezes não se entendem. Mas aqui eu queria rapidamente explanar para vocês o motivo que nós estamos aqui. E esse motivo, ele tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. O Emanuel, Deus de perto, Deus que está conosco. Esse é um dos maiores motivos de nós estamos aqui hoje, é Jesus. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Glória a Deus, é verdade. Glória a Deus. Eu li com vocês aqui no livro de Lucas e vocês entendam aqui essa passagem, porque muitas pessoas lêem, muitas pessoas relêem, vê o filme na televisão, acha que lê e não entende, acha que é igual ao filme. Não. O filme ali ele não tem nada a ver com a verdadeira história da crucificação. Talvez eles tirem algumas coisas verdadeiras, talvez, mas a maioria das vezes ali é ficção. Mas quando nós entramos na história realmente da cruz, nós podemos entender o que realmente foi a crucificação de Cristo. Glória a Deus. Jesus, quando ele nasceu com um propósito. Eu quero dizer algo para você forte da parte do Senhor. Você não nasceu em vão, você nasceu com um propósito nessa terra.
Ninguém nasce por nascer, ninguém nasce para nascer e morrer, não. Quando Deus ele coloca um filho seu aqui na terra, é porque ele tem um propósito na nossa vida. E nós precisamos achar esse propósito. Como Jesus, ele sabia o seu propósito. Qual é o propósito de Jesus? Aleluia, ele olhou para os seus discípulos, ele olhou para a sua mãe, uma mãe humana, e disse: é necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário que o Filho do Homem ele seja morto, para que vocês venham ter vida. E Jesus ele foi falando para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para quem caminhava com ele, o seu propósito, para eles entenderem. E muitas das vezes os próprios apóstolos não entendiam o propósito de Deus na vida do seu Filho, Jesus Cristo Nazaré. Mas quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que ele nasceu e foi colocado em uma manjedoura. O que é manjedoura? Um cordeiro, uma ovelha, quando ela nasce, é colocada numa manjedoura. Por quê? Porque ali é lugar de ovelha. E Jesus era o Cordeiro de Deus. Isaías disse: eis que o Cordeiro de Deus ele foi levado ao matadouro. João Batista olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que Cordeiro? O Cordeiro ele simbolizava a morte que pagava um preço de alguém que não poderia pagar aquele preço. Por que o Cordeiro? Porque o Cordeiro tinha que ser puro, sem mancha, ele tinha que ser todo perfeito. Mas a Bíblia diz que nós somos imperfeitos. Mas Jesus, ele nasceu com a perfeição. Ele nasceu puro, santo. A Bíblia diz que nenhum pecado havia nele. Mas os nossos pecados, o teu pecado, ele carregou, ele sofreu. Para pagar o preço. Qual preço? O preço da justiça de Deus. Tem muita gente que não entende. Acha que Jesus pagou preço a Satanás. Deus não deve nada a Satanás. Ele não tem nada a ver com isso. A morte de Jesus foi por causa da justiça de Deus. Porque a Bíblia diz que a justiça de Deus é essa: aquele que pecar, ele morre. Ele tem que morrer. Por isso que Jesus pagou o preço. Porque alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer. Alguém tem que tomar a frente. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Por causa do meu e o seu pecado, alguém tem que morrer. Porque pela justiça de Deus é essa: quem peca, morre. Quem peca, morre. Mas teve um que disse: eu assumo essa responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade deles. Ele está falando da justiça, da lei de Deus. Que a lei de Deus, ela tem que se cumprir. Eu assumo essa responsabilidade. Eu pago o preço por eles. Ele não pagou para Satanás, ele pagou pela justiça do Pai. Para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Ah, mas nós éramos escravizados. Não era escravo de Satanás, é escravo do pecado. Eu vou dizer para vocês: Satanás, ele não tem poder sobre mim, sobre você. Pilatos está lá, Jesus está lá, tá os guardas de Pilatos. Pilatos diz assim: eu tenho poder para te crucificar e também para te libertar. Jesus vai olhar para Pilatos e vai dizer: você não tem nenhum poder sobre a minha vida. Aleluia! Você não tem nenhuma autoridade sobre a minha vida, se aquele que está no céu, ele não permitir. O diabo, ele não tem poder sobre a tua vida se
Deus não permitir. Ele não tem autoridade sobre a sua vida. Talvez você esteja como Jesus ali, de frente ao inimigo, passando pela prova, passando pela dificuldade. E muitos estão dizendo, está na mão do inimigo, o inimigo está amarrando ela, está amarrando ele, está não. Talvez Deus permitiu uma situação para que você venha entender que é necessário às vezes passar por essa situação para se achegar a Deus. A cruz, ela simboliza a morte de Cristo. Ele falou em João 12, ele disse, quando o Filho do Homem, ele for levantado, muitos se achegarão a mim. Ele está falando que quando a cruz for levantada, muitos vão se aproximar. E quando se aproxima de Jesus, o teu pecado e o meu pecado é limpo. Aquela mulher, ela tocou em Jesus e ela foi limpa. Quando eu e você se aproxima de Jesus, nós somos limpos. Lá em Moisés, lá no livro de Números, quando o povo pecou, o povo errou, Deus permitiu serpentes que picassem o seu povo. E muitos morreram envenenados. Mas Deus falou para Moisés, faz aí uma serpente de metal, levanta ela, e aquele que for picado pela serpente, e olhar para a serpente que está nas tuas mãos, eles serão curados e ficarão vivos. Quando Moisés pegou a serpente de metal e levantou em suas mãos, todos aqueles que estavam envenenados pelo veneno da serpente, que olhavam para a mão de Moisés, que estava erguida, eles eram curados. Nós estamos sujos, envenenados pelo pecado, mas quando nós olhamos para a cruz, eu vou dizer para você entender, nós estamos tudo sujos, envenenado pelo pecado. Mas quando nós olhamos para a cruz, que ali simboliza a cura, a salvação, a libertação, você é sarado, eu sou sarado, e nós temos vida diante da cruz. Glória a Deus. Quando Jesus nasceu, colocando no bebedouro, lá é lugar de cordeiro. Ele era o Cordeiro de Deus. Ele era que ia pagar o preço por mim e por você. Talvez você chegou aqui culpado, cheio de culpa, cheio de falhas, cheio de erros, dizendo, eu não mereço estar aqui, eu não mereço participar. Mas se você olhar para a cruz, se você olhar para Jesus, eu tenho certeza de uma coisa: a culpa que há em você, ela já foi paga. A culpa que há em mim já foi paga. Aleluia. Satanás pode dizer, julgar, falar, acusar, mas o preço do teu pecado, o preço do meu pecado, ele já foi pago e foi selado na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo Nazareno. Do Cordeiro, foi esse o motivo da morte de Jesus. Foi para tirar o veneno que há em mim, que há em você, o nosso próprio pecado. Paulo vai falar assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu quero, eu faço. A vontade de fazer, às vezes a coisa errada vem, e às vezes nós fazemos, mas o que é certo, às vezes nós deixamos de fazer, porque o mal, às vezes nós fazemos, e o bem que eu faço.
Mas às vezes o bem que eu deveria fazer, eu não faço. E muitas vezes na nossa vida é assim. Às vezes nós temos a oportunidade de fazer o bem e nós não fazemos. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de fazer a coisa certa e nós não fazemos. Às vezes nós preferimos as erradas. Por quê? Porque é esse que está agarrado em nós. É o instinto humano. E Jesus entendia isso, ele sabia isso. Foi por isso que quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa eles. Porque quando Pilatos colocou Barrabás e Jesus, Pilatos não queria matar Jesus. Ele disse assim: eu não vejo nenhum mal nesse homem. Qual foi o mal que ele fez? Mas a fúria estava tão grande no coração dos sacerdotes, do povo, que fizeram de tudo tumulto para que Pilatos viesse crucificar Jesus. A mulher de Pilatos disse: não mexe com esse homem, porque se mexer com ele, mal virá sobre nós. E Pilatos ficou atormentado e disse: não tem como crucificar esse homem, não tem nada de errado nele. Mas a Bíblia diz lá em João, aleluia, que quando ele disse isso, todos disseram: crucifica, 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 crucifica. Veja, Pilatos está diante de um homem que ele sabe que não tem nada de errado nele, mas por causa do ódio, por causa da raiva, o povo dizia: crucifica. Veja o que o ódio é capaz de fazer, veja o que a raiva é capaz de fazer. Crucifica. A Bíblia diz que Pilatos vai pegar uma bacia de água, vai lavar as mãos e vai dizer que o sangue deste homem, esse homem justo, não caia sobre mim. Pilatos sabia que ali estava um homem justo, mas por causa do ódio do povo, por causa da raiva, crucifica, mata. Às vezes eu não entendo. O povo de Deus é um povo complicado, porque Jesus ele não vem para fazer nenhum mal ao seu povo. Ele disse: eu não vim para julgar vocês, não. Eu não vim para maltratar vocês. Eu vim para quê? Eu vim para dar vida a vocês. Eu vim para trazer paz para vocês. Eu vim para trazer alegria para vocês. Mas mesmo assim o povo o rejeitou. Mesmo assim o povo apredejou. Mesmo assim o povo cuspiu na sua cara. Mesmo assim o povo chicoteou ele. Mesmo assim o povo bofeteou ele. Mesmo assim o povo, ele teve sede e deu vinagre a ele. Mesmo assim o povo furou ele, machucou ele, e ele nem o mal fez. A Bíblia diz que os soldados colocaram uma veste nele, uma capa, pegaram uma coroa de espinho e colocaram sobre a cabeça dele. Disse: tu não é rei. E começaram a zombar dele. Veja a humilhação que está passando o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a humilhação que Ele está passando, não porque Ele merece, mas por causa de você e por causa de mim. Porque nenhum mal nele havia, o mal estava em nós. Ele é santo e foi santo, mas por causa do nosso mal, Ele foi humilhado, Ele foi bofeteado, machucado. Mas a Bíblia diz que Ele não abriu a sua boca. Ele não reclamou. Isaías disse que como um cordeiro mudo,
Quantas vezes eu e você reclama? Quantas vezes eu e você murmura por causa de besteirinha? Aleluia, por causa de nada. Começamos a, sabe que nem aquele menino a murmurar, reclamar. Eu vou parar, eu vou desistir, eu não quero mais. Às vezes por besteira nós dizemos isso. Queremos chutar o balde, sair da igreja, parar. Às vezes querer até tirar a própria vida. Mas eu quero te dizer algo da parte de Jesus. Não desiste não, homem. Não desiste não, mulher. Continua na cruz. Continua crucificado. E ao terceiro dia está chegando na tua vida. Está chegando o terceiro dia na tua vida. Se prepara. Ele não desceu da cruz. Sabe por quê? Porque se ele descesse da cruz, nós estávamos perdidos. Se ele descesse da cruz, tudo tinha acabado. Se ele descesse da cruz, Satanás vencia. Mas ele disse: eu não desço da cruz. Eu não desço da cruz. Pode jogar pedra, pode falar mal, pode furar, pode machucar. Porque ele ficou na cruz por causa de você e por causa de mim. Ele não desceu. E quantas vezes eu e você quer descer da cruz? Ele ficou até o fim. A Bíblia diz que foi até o último fôlego. Aleluia. Quando deu o último fôlego, a Bíblia diz que o sol escureceu. A terra tremeu. E quando os soldados romanos começaram a ver todo esse fenômeno sobrenatural, eles disseram assim: verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. A história vai dizer que o Evangelho foi chegado através, primeiramente, dos soldados romanos que chegavam em casa e diziam: mulher, hoje nós crucificamos um homem diferente, hoje nós matamos um homem diferente. Por quê? Porque quando ele estava lá na cruz, ele disse: perdoa, perdoa. Ele mandou perdoar. E quando ele estava lá na cruz, que ele, aleluia, suspirou o último suspiro, eu não vi mais o sol, eu senti a terra tremer. Algo diferente tinha naquele homem. Através desse testemunho, através dessa pregação, famílias procuraram saber quem era esse homem. Quem era? Quem foi aquele que no meio da dor ele não reclamou? Quem foi aquele que quando foi traído ele disse: meu amigo, o que vieste fazer aqui? Quem foi aquele que quando botava a mão os enfermos eram curados? Mas nesse momento as suas mãos não estavam mais sobre a mão dos enfermos. Nesse momento a sua mão estava pregada em uma cruz. A mão que tocava era maçuda, anda, camaçorre, a mão que sarava, a mão que dava nova vida. A mão que trazia paz, nesse momento estava sangrando, nesse momento estava furada. Os pés estavam furados. Os pés que pelas
suas pisaduras nós fomos sarados. Os pés que sarava, os pés que traziam boas novas, os pés que levavam o evangelho de salvação. Nesse momento estava perfurado, mas isso já tinha sido dito lá em Gênesis pelo Pai. Ele olhou para a mulher, ele olhou para a serpente, aleluia, e disse: mulher, do teu ventre vai nascer aonde a serpente firará o calcanhar. Mas não se preocupa não, a cabeça da serpente será furada, a cabeça da serpente será pisada. Sabe por que o monte é chamado caveira? Porque o formato dele é de uma caveira. O formato do monte é uma caveira, e a cruz está em cima da cabeça da caveira. Aleluia. Enquanto Satanás pensou: agora eu venci, eu consegui colocar ele na cruz, eu consegui tirar a vida dele. Ele morto, ele não vai servir de nada. Ele morto acabou a história. Mas Jesus uma certa vez falou que uma semente, quando ela cai no chão, quando ela morre, ela cresce e dá muitos frutos. Era necessário que ele morresse para que os frutos estivessem aqui hoje. Era necessário que ele padecesse para que os frutos hoje estivessem aqui, dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Muitas das vezes você não entende, você não compreende o que está acontecendo, mas às vezes é necessário a gente passar, às vezes é necessário a gente sentir dor, porque a dor, ela nos leva ao propósito. A dor, ela nos apresenta a Deus. Eu não vejo ninguém conhecer Deus no momento de alegria, não. Eu só vejo gente conhecer Deus no momento da dor, no momento da perseguição, no momento da aflição. A Bíblia diz que o povo de Deus passou 400 anos sendo escravizado na mão de Faraó, mas chegou um tempo que o povo começou a clamar, a gemer. Aí Deus, ele vai até Moisés, lá no deserto, e vai dizer: Moisés, eis que eu tenho escutado o gemido do meu povo, e eu tenho uma providência para eles. Vai lá, Moisés, vai lá e liberta eles, porque o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aleluia, sobre a minha face, clamar por mim, chamar pelo meu nome, eu virei dos altos céus, eu sararei as vossas feridas. Sabe por que é difícil ser crente? Sabe por que é difícil ser crente? Porque não foi fácil para Jesus, não. Não é fácil ser cristão. Ser cristão é isso. Ser cristão é aflição, é luta. Não é essa história que agora é só vitória. Tem vitória? Tem. Mas as lutas sempre vai continuar enquanto nós estivermos aqui. Porque o propósito de Deus aqui nessa terra não foi Ele entregar o seu único filho
Filho unigênito, quer dizer, um único filho, para a morte de cruz, para que eu e você viesse viver aqui nessa terra, no cruzeiro, só água de coco, comida e roupa lavada. Ele não entregou o seu filho para isso, não. Ele entregou o seu filho para que eu e você viesse olhar para ele como exemplo e como salvação para nossas vidas. Por isso que Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo. Quem olha para mim é luz. Por que muitos não querem para Jesus? Porque se você for para a luz, as obras vão ser mostradas. E quem tem obra ruim vai querer vir para a luz? Não, porque as obras são ruins. Por isso que o mundo não conhece a luz. Porque se o mundo vier para a luz, o que é mal vai ser revelado. Por isso que muitos rejeitam a cruz. Por isso que muitos não entendem. Você não me entende. Você sabe uma coisa? Quando a gente está sem Jesus, você pode fazer o que você quiser, ninguém